Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre universidades internacionais. Saindo então ou completando aquela pauta que nós fizemos com relação a uma reflexão a respeito dos rankings, agora vamos falar um pouquinho sobre instituições no exterior. Como você pode fazer para escolher uma instituição no exterior? Essa é uma pergunta que chegou para a gente pelo Veolim e eu já aproveito para abrir aqui um parênteses, falar justamente isso. Se você tem dúvidas, deixa aqui pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, auxilie que essas informações científicas, informações acadêmicas, informações do mundo do conhecimento cheguem ao máximo de pessoas possível. Então vamos lá. O Veolim perguntou o seguinte: professora, como faço para escolher uma boa universidade no exterior para minha área sem correr risco de cair nessa ladainha dos rankings? Muito obrigada. O que a gente tem que levar em consideração? Cada realidade, cada pessoa tem uma realidade diferente e cada área tem uma realidade diferente. Por exemplo, se você está pensando em fazer o curso de graduação no exterior, você tem que saber se você desejar voltar para o Brasil. Para que você exerça essa profissão, você terá que convalidar. Para que você exerça no sentido de nacionalidade. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fez graduação na Alemanha, na área de administração. A grade não é administração como é aqui, então é um curso de negócios que você faz e ele já equivaleria lá ao título de mestre. Mas ela chegou aqui no Brasil, ela não conseguiu convalidar a graduação. Então, o que aconteceu? As empresas nacionais ou para nível de formação no Brasil, ela não era considerada uma pessoa que tinha nível superior. Aí ela conseguiu um emprego numa empresa multinacional e a empresa multinacional acolheu esse diploma dela do nível superior. Então, a primeira coisa que você tem que ver é essa questão do seu plano de vida. Se você pretende fazer faculdade de graduação lá fora, para que você possa voltar para cá e exercer essa profissão, você vai ter que convalidar. Eu também tenho um caso, por exemplo, da filha de uma amiga que fez faculdade de medicina na Austrália e ela não conseguia convalidar aqui no Brasil o curso de medicina. Automaticamente, ela acabou voltando a sua vida para continuar na Austrália. Então, você tem que dar uma olhada quando você for pensar em fazer esses cursos, principalmente o de graduação fora, porque para você voltar, antes de ser uma boa faculdade, tem que ser, se você voltar para o Brasil, uma faculdade que te possibilite esse reconhecimento. Segunda coisa, se você for se instalar no país, é interessante que você olhe as universidades que são melhores aceitas de acordo com seu objetivo de vida. Como assim de acordo com o objetivo de vida? Por exemplo, existem algumas universidades que possuem hoje cursos de graduação online. Você tem que ter, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, que você tem que ter ali a proficiência do inglês, que são reconhecidas por área mundialmente. Então, se você for da área de tecnologia, da informação, por exemplo, é importante que você tenha esse inglês fluente e participe desses processos, e essa seria uma excelente opção, que te daria oportunidades de se destacar na área específica. A Google tem um projeto desse, se eu não me engano, tem uma organização que são dessas empresas de tecnologias que fizeram projetos desses, conjunto com universidades como Harvard, Cambridge, e vai depender aí do seu planejamento de vida. A questão, por exemplo, áreas técnicas. Então, áreas técnicas vão ter instituições base ou chaves naquelas áreas. Então, tudo vai depender de você ter um conhecimento muito forte, fazer um objetivo de vida muito pautado. Às vezes vale a pena você contratar, como é uma decisão bastante importante, vale a pena você contratar um coach, um assessor que possa te orientar, que possa trazer essa realidade desse universo aí para você. A gente aqui mesmo tem um projeto voltado nessa parte de mentoring que pode te ajudar a conhecer as opções dentro da sua área. É claro, eu sempre falo, não existe uma verdade para todos, não existe uma regra que você pode dar para todos. Eu recebi uma dúvida perguntando se compensava fazer um mestrado que não fosse reconhecido no país para a pessoa morar fora. Então depende muito. Existem lugares que você vai que aceitam muito bem essas instituições.
instituições. Existem outros lugares que não aceitam. E também não tem como dizer, não faça, porque cada um vai trabalhar dentro de um contexto. Para algumas pessoas é interessante que façam esses programas fora, para outros não. Quer ver um exemplo? No Brasil, por exemplo, se a pessoa não quiser dar aula, se a pessoa não está inclinada para esse mundo de pesquisa, se não é uma realidade dela, os cursos de direito aceitam muito bem para a questão de conhecimento, de título, de palestra, mestrados e doutorados realizados na Argentina, por exemplo. Algumas vezes até melhor que alguns mestrados e doutorados aqui dentro, não no mundo acadêmico. Tecnicamente falando, esse mestrado ou esse doutorado teria que ser reconhecido pela CAPES, tá? Para ele trabalhar como pesquisador, participar de concurso público, fazer uma série de outras questões legais no sentido de titulação. No entanto, existem muitos juízes, tá? A Universidade do Rosário, na área de direito, na área de psicanálise, por exemplo, para quem não tem esse interesse do exercício da docência de acordo com a CAPES, especialmente da pós-graduação, mestrado e doutorado, pode servir. Então, para algumas pessoas servem, para outras não servem. Então, depende dessa sua estratégia de vida. Você quer morar lá fora, não quer morar, quer seguir uma carreira acadêmica, não quer se preocupar mais com uma instituição. Existem iniciativas no exterior, principalmente cursos superiores voltados à tecnologia e negócios, que estão sendo ministradas por instituições. Então, pense que você está trabalhando numa empresa X e essa empresa começa a oferecer a graduação em formato interorganizacional. E aí a instituição oferece e aí ela faz uma parceria com uma universidade de fora para prestar um currículo. Existem muitas opções, é só você ver o que se encaixa. Como que você pode fazer? Não, eu me interessei por essa opção. Como que eu começaria? Fazendo o intercâmbio, conhecendo, fazendo as opções, pesquisando. Mas eu quero fazer uma faculdade fora que eu consiga atuar aqui. Como é que eu faço? Como eu falei, depende do seu planejamento de vida. Ou você fica em empresas multinacionais, mas esse currículo, se você viver aqui no Brasil, uma hora você vai precisar convalidar ou fazer uma outra graduação. Hoje, graças a Deus, graças à tecnologia, essa globalização, a esse fluxo de indas e vindas, você tem muitas opções. O que você tem que pensar? Cada país tem seu Ministério da Educação, cada país tem sua grade curricular e muitas vezes um não vai compactuar com o outro. Então, por exemplo, se você faz medicina aqui no Brasil, você não pode exercer medicina fora do Brasil. Eu tenho muitos colegas que quiseram ir para Portugal, tiveram que passar primeiro pelo processo de convalidação, revalidação, para poder atuar como médico. E não é um processo muito fácil, é bem burocrático, para poder atuar como médico em Portugal. Então, essas coisas de barreiras educacionais é uma realidade para todos os países. Então, os cursos, eles são montados de acordo com a realidade, com a compreensão, com que aquele processo de educação daquele país fala. Então, quando você pensa em transitar de país para país, é muito bom você ter esse tipo de cuidado, como você está tendo agora. Pesquisar, ver se vai valer quando você voltar, ver se você quer calar, ver como que funciona essa convalidação, quem está fazendo, como as pessoas conseguem, se tem como que funciona a legislação e a aceitação. É claro, por exemplo, como eu dei o exemplo dessa minha amiga, para uma multinacional, ela foi muito bem aceita e bem vista dentro da empresa, mas no Brasil, como um todo, ela não era uma pessoa que reconhecida nem como nível superior. Então, até no caso dessa minha amiga, por exemplo, ela achou que não compensava nem ficar aqui, porque ela não queria fazer de novo, ela pensava em progredir para um doutorado, mas também não foi aceito, porque tecnicamente ela não tinha nem a graduação aqui no Brasil. Ela voltou então, e aí continuou sua vida acadêmica e sua vida como um todo, e no lugar que ela tinha saído. Então, depende muito de caso para caso. O importante sempre é você pensar, porque recurso de tempo, recurso de dinheiro, você quer uma experiência, você quer que tipo de colocação? Tem, por exemplo, os filhos do Wizard, eles estudaram administração fora, mas eles não precisam desse reconhecimento no Brasil. Eles são reconhecidos internacionalmente, não precisam eles têm essas questões financeiras que eles conseguem ter seus próprios negócios e não estão ligando se é convalidado ou não, se vai precisar ou não. Cada realidade é diferente uma da outra. Espero ter ajudado não só você, todo mundo que tem dúvida a respeito disso. Um grande abraço e até a próxima.